Pessoal, deu uma falha ali no vídeo, acabou fechando o programa. Vamos voltar aqui novamente. Então, a gente vai digitar H de Ashura, né, de hatch. E aí percebam que aqui tem várias Ashuras, né? Então, quando eu clico nessa, eu aproximo, percebam que ele fica de um determinado tamanho, né? Vamos trocar e colocar uma outra aqui. Vou pegar essa, por exemplo. Percebam que ela fica com uma outra organização. Ou quando eu coloco, por exemplo, essa que parece um telhado. Estão vendo que ela fica de uma forma diferente? Por que que isso acontece? Porque cada Ashura, ela tem uma escala diferente, tá? Então, a gente precisa cuidar com isso. E toda vez que vocês inserem uma Ashura, então, por exemplo, se eu clicar e inserir essas três Ashuras aqui, elas são como se fosse um único bloco, tá? Então, quando eu trabalhar com elas, eu vou mexer nelas e arrastar todas ao mesmo tempo. Ó, perceba quando eu passo o mouse aqui, se eu tivesse essa Ashura em outro lugar, quando eu tentasse mover, ela moveria isso daqui e a de outro lugar também, tá? Então, quando vocês inserem uma Ashura, ela vai ser inserida em toda uma região, tá? Então, vamos organizar aqui, ó. Percebam que praticamente não estou enxergando nada, mas ele selecionou a área de inserção. Isso tem a ver com a escala do desenho, então ela está na escala 1. Então, a gente precisa arrumar esse valor. Então, às vezes, ele tem que ficar grande ou ele tem que ficar pequeno. Então, cabe a vocês testarem. Vou digitar 001. Percebam que ele ficou dessa forma. Vou clicar aqui fora. Opa, ela acabou saindo. Só um pouquinho. Vamos inserir de novo. Ó, né? Vou desativar o comando. Só um instante. Então, aqui, ó, a gente consegue modelar a escala dela. Quando você digita um número muito grande, ó, praticamente a gente não enxerga. Quando a gente digita um número muito pequeno, a gente precisa, né, verificar como que ela fica, tá? Então, aqui, ó, ela ficou dessa forma. Então, a gente precisaria mexer o quê? Tentar organizar, achar a escala ideal para esse desenho se enquadrar, tá? Eu vou clicar nele. Estão percebendo que, ó, já está desativado o comando. Quando eu clico aqui, ele seleciona todos ao mesmo tempo. Então, quando a gente mexer, a gente vai conseguir mexer em todas ao mesmo tempo, tá? Então, isso é uma questão da gente organizar o nosso desenho, ó. Tá vendo que eu vou ter que aumentar um pouquinho o valor para poder enxergar? Porque ela ainda não tá legal, ó, a visualização. Então, cada desenho vai ter uma escala, ó. Então, aqui eu tinha digitado um valor. Então, vocês vão clicando nessas duas setinhas até organizar o valor, ó. Então, aqui, ó, o tamanho da telha ficou interessante. Mas estão vendo que essa telha está no sentido para cá, para baixo? Então, ela tinha que estar virada para o outro lado, né? Então, o que a gente faz? A gente seleciona. Estão vendo que tá aqui, ângulo, ângulo. A gente digita 90 e ele rotaciona. Ele vira para o sentido que tem que ficar. Só que não é essa telha que a gente vai usar, né? Então, a gente vai selecionar e vamos escolher uma outra que se enquadre, né? Para nossa condição. A gente podia usar essa daqui, tá? Essa daqui a gente vai ter que agora ajustar e verificar qual que é o valor ideal para ela. Eu vou abaixar ela um pouco ou eu vou aumentar. Vamos colocar 1 para ver como que fica, ó. Perceba que para esse daqui, ó, o 1 é interessante, tá? Então, vendo que ele ultrapassou aqui essa linha, vamos lá. Deixa eu ver essa linha aqui. Deixa eu apagar, que ela está perdida. Ó, percebam que ele não está tão pequeno, mas a gente vai aumentar um pouquinho mais ainda, tá? A gente está representando uma telha de fibrocimento, só que ele está com a angulação incorreta, né? Esse ângulo inclinado. Então, o que a gente faz? A gente digita 45 para ele virar. Aí ele ficou nessa posição. Não é a ideal ainda. Então, a gente vai digitar mais... Vamos colocar 135, né? Então, a gente vai digitando o ângulo até ele rotacionar. E aí, a gente pode selecionar e escolher a cor também, né? Então, vou deixar no... Vamos escolher uma layer também, né? Então, nesse caso aqui, eu quero colocar uma layer de bloco, né? Vou deixar uma layer de bloco e lá na nossa configuração, né? Ó, ela já está configurada. Selecionando novamente, ela já vai ficar salva em by layer, que é a cor da layer de bloco que a gente adotou, tá? Então, isso daqui a gente tem que ficar ajustando até chegar num padrão mais interessante, tá? E é normal ela ficar assim, ó, ela delimita essa região que tá o texto, tá? Por isso que quando vocês fazem o texto, ó, esse quadradinho aqui, ele tem que ficar o mais organizado possível. Vocês não podem deixar ele muito grande,
porque ele precisa se adequar aqui ao espaço, tá? Então, ela adquire esse formato. Então, sempre vocês vão se atentar que, dependendo da layer, vocês têm que deixar, da layer não, desculpa, da Ashura, esse valor aqui ele tem que ser maior ou tem que ser menor. Então, quando a gente colocou esse daqui, ó, olha esse caso aqui, ó, tá vendo como que ele fica? Então, dá para perceber que ele tá muito, não tá preenchendo o espaço. Então, eu vou ter que colocar o quê? Vou reduzir, ó. Vou reduzir até que ele preencha esse espaço aqui. Aí, se eu quero voltar para a layer, para a Ashura que eu usei, ó, ela não tá legal, porque a gente tem que aumentar ela, né? Então, a gente vai aumentar até chegar num valor aí interessante e que a visualização fique legal, ó. Tá? E aí, tá inserida a nossa Ashura. Feito isso, o que a gente tem que fazer na planta de cobertura? Fazer a parte de cotas, né? Então, a gente já fez a criação das cotas, então a gente vai lá em Annotate. Eu vou pegar a cota que eu estou usando, que nesse projeto eu estou usando a arquitetura 100, que é a mesma cota que eu usei na planta baixa. E a gente vai cotar primeiro ela parcial, tá? Então, quando a gente faz a cota parcial, a gente clica num ponto. Eu sempre oriento que vocês façam isso daqui, ó. Não clique lá embaixo, clique aqui na referência e arraste, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar o Continue. Daí ele já vai dar, ó, sequência. A gente só vai clicando nas marcações, ó. Aqui a gente aproxima o mouse e arrasta para essa marcação para não ficar a cota feia, tá? Clico, clico. A gente já delimita. Não precisa fazer a cota da calha, tá? A gente faz somente das paredes. E aí a gente agora faz uma cota total, tá? Clico num ponto e outro. Sempre não deixando muito perto nem muito distante do desenho. Vamos fazer a cota aqui nas laterais também, ó. Tentando manter o mesmo padrão. E a gente clica em Continue. A gente faz, ó, percebam que se eu faço dessa forma aqui, ó, ela fica com isso dentro. Então, por isso que eu oriento que vocês cliquem aqui fora, tá? Vamos fazer uma cota parcial total também. E a gente faz a cota dos restantes dos elementos. Percebam que essa região interna aqui, a gente não consegue cotar fora do desenho. Então, eu recomendo que vocês... Aqui, como a gente sabe que todas as paredes são iguais, né? Então, não tem necessidade da gente fazer cota parcial. Então, a gente faz só uma cota total aqui para delimitar essa região, tá? Então, aqui eu faria da mesma forma, ó. Faria. Aqui a gente não faz cotas parciais, não. Percebam que não fica legal fazer isso? Então, a gente teria que ter dois trabalhos, arrastar um pouquinho mais, tá? Clica em Continue. E a gente vem até aqui também, tá? Então, a gente mede essa região e mede essa região aqui também, tá, pessoal? Então, a gente precisa ter todas essas informações. Então, eu vou fazer uma cota total aqui, só para a gente delimitar o trecho. Aqui, ó, a gente também poderia ter feito, né, uma cota total, né, porque são trechos menores, e a gente delimitaria toda a estrutura aqui seguindo um padrão, né? Fazendo essa região e usando o contínuo, tá? Aí a gente vem até aqui, delimita, e até o outro lado e delimita, tá? Aqui percebam que eu utilizei a cota, deixa eu só arrumar essa parte aqui. Percebam que eu utilizei ela longe. Olha como que ela fica estranha, né? Não ficou tão legal assim, né? Então, nesse caso aqui, a gente não precisa fazer isso tudo junto, tá? A gente pode desmembrar e fazer separado. Então, a gente poderia vir fazer nessa altura aqui mesmo, tá? Para não ficar aquela coisa estranha, às vezes, né? Esteticamente não fica legal no desenho. Aí aqui eu só faria uma cota aqui para a gente delimitar essa região. Tá? Então é interessante que vocês criem essas analogias aqui de como melhor organizar para não ficar feio. Aí eu vou fazer uma cota total nesse trecho e eu vou fazer uma cota total nesse trecho aqui, tá? E a gente faria depois uma cota aqui na lateral. Feito toda a parte de cota, o que falta para a gente finalizar essa planta de cobertura? Como aqui a gente está trabalhando com platibanda, nós temos que inserir o textinho de calha e de rufo, tá? Então, a gente vai criar um texto. Então, vamos lá em Multiline Teste. Ou vocês podem pegar esse mesmo texto de cópia aqui, né, para seguir um padrão. Vou só rotacionar ele. Vamos sempre aproveitar aquilo que já está pronto, tá? Vamos editar ele. Então, vou escrever calha, tá?
E a gente vai rotacionar. Vamos sempre manter o padrão de texto. Ó, aqui a gente já pode reduzir ele, tá? Então, sempre quando a gente trabalha com multiline teste, a gente tem aquela área da seção, né, que foi definida. Então, agora eu só vou selecionar e copiar nos pontos que eu quero colocar. Percebam que ficou um pouco grande para colocar a calha aqui, porque o texto está muito grande. Então, eu vou selecionar ele e ponto 15 seria muito grande. Então, eu vou colocar ponto 10, tá? Que aí fica mais organizadinho. Então, assim, vocês percebam que a gente vai ajustando e a gente coloca em todos os pontos que a gente tem calha. Não precisa colocar nos dois lados, tá? Um lado aqui eu digo para vocês que é suficiente, tá? Ó, sempre seguindo o padrão do texto. E a gente escreve o rufo também. Então, vamos usar o mesmo aqui. Rufo. No caso, gente, vou orientar vocês. Isso daqui não. O que seria o rufo? O rufo é normalmente essa região aqui do telhado que ele encontra a parede, tá? É muito comum a gente pegar os projetos e escrever que essa região se chama rufo, mas na verdade ela não é o rufo, tá? Ela se chama pingadeira, tá? Então, pingadeira. Então, eu vou pegar ela, vamos mudar até o tamanho também, né? Porque a gente já sabe que ponto 15 está muito grande. Opa, deixa eu fazer aqui. Vamos colocar aqui, ó. 0,10 e clico fora. E a gente só vai colar, criar uma cópia, né? Aqui nos locais que a gente tiver a nossa pingadeira, tá? Então, como eu disse, não precisa colocar em toda a estrutura, ó. Em alguns pontos é suficiente para você entender que existe em todo o contorno, né, da sua estrutura, beleza? E aí tá delimitado aí. Ó, aqui por ser a pingadeira, né, a gente sabe que a calha é um elemento contínuo, a gente poderia colocar, né, a pingadeira em mais de um ponto, né, de modo que também não sobrecarregue muito o desenho, né? Mas pelo menos aqui nos 4 cantinhos do nosso projeto, né, para ficar um pouco mais organizado, pode ser interessante vocês definirem aí e colocarem, tá? Mas se vocês perceberem que ficou muito sobrecarregado, e aí está pronta a nossa planta de cobertura, que é o que a gente vai estar desenvolvendo na nossa aula de hoje. E também aí vendo novos conceitos, né? Que é criação de Ashura, relembrando Expand, relembrando a parte de textos, tá? E seria isso, pessoal. Todos tenham uma boa noite e até mais.